Viram? Bom dia aí em casa também, no streaming. Obrigada a todos por estarem aqui. A Rebeca e eu queremos vos dar as boas-vindas. Não queremos deixar de dizer que ontem foi assim um dia com uma energia inacreditável. Sentiu-se aqui dentro uma grande energia. E nós aqui, a grande intenção da Rebeca e minha, para este evento de hoje, é que cada um e cada uma de vocês saia daqui com um novo conceito do envelhecimento, que possam ressignificar a forma como vocês veem o vosso envelhecimento, porque é diferente para cada pessoa, é diferente para cada mulher. E, portanto, nós queremos muito, mesmo muito, a nossa grande intenção é dar-vos ferramentas para vocês se sentirem confiantes, para se sentirem mais livres, mais empoderados e empoderadas, principalmente para as mulheres, porque isto é uma conferência dedicada às mulheres, para se sentirem bem com o vosso envelhecimento. Bom dia a todos, obrigada. Acho que ontem, para quem não teve, estamos aqui ao pé deste quadro, que é um símbolo aqui também deste evento, porque foi o que nos uniu, a Maria e a mim. A Maria é artista motivacional e eu há 1 ano e meio atrás fui-lhe encomendar um quadro de alma, e é daqui que tudo nasce de forma muito genuína este projeto. A Maria fez-me o convite passado uns meses que tinha esta ideia, que começámos a desenhar desde o princípio, e eu não sei porquê disse que aceitava o desafio. Agora sei porquê, mas na altura disse um sim e criámos as duas este evento com muito amor, de forma muito verdadeira e genuína, porque as duas adoramos pessoas, queremos aprender, somos as primeiras a querer aprender e queremos que outras mulheres aprendam. Achamos que a parte do autocuidado e do cuidar de nós, que não é um luxo, é uma prioridade, é essencial também para cuidarmos dos outros, e é todos estes temas que vão ser falados durante este dia de hoje com os vários especialistas das várias áreas da mulher, e espero que gostem, aproveitem, tirem o maior partido para o vosso bem-estar, para a vossa vida, que é isso mesmo que nós queremos impactar, queremos consciencializar, queremos que sejam mais felizes. E agora, para humanizar aqui um bocadinho esta nossa parceria, gostava de dizer o que é que uma economista da banca privada e uma artista motivacional fazem juntas. É uma parceria completamente complementar, conseguimos realizar este sonho e estamos aqui as duas muito felizes. Como a Rebeca disse, eu não sabia bem o que era isto, era um esboço, era um quadro que houve assim um vislumbre, uma ideia que nós sentimos que fazia mesmo sentido, e depois a Rebeca ajudou-me a materializar isto. Eu estou-lhe muito agradecida, e de uma forma tão completa, tão consistente, e que já temos vários convites para o próximo ano e que isto não vai parar. E por isso queríamos agradecer às nossas marcas patrocinadoras, que confiaram em nós desde o início, que estão connosco desde o início, e a Rebeca vai dizer cada uma. Portanto, queremos agradecer à EDP, à Clinique, ao Montepio, à Dove, à Wells, à Multicare, à TMF, à Câmara Municipal de Cascais, à Bimbi, à JLL, Maserati, Up Clinic, Delta e Novartis. E depois queremos agradecer às nossas agências que nos ajudaram a tornar isto tudo possível, com um trabalho inacreditável, que é a Ofélia, a agência de produção Odd Studio, com a Maria Oliveira e a Joana Bernardes, e HK Strategies. Queríamos agradecer também mais uma vez o suporte familiar e de amigos, que tem sido também sempre incrível. Graças a Deus temos aqui um suporte inacreditável. Vamos então começar, que isso é o que nós queremos, e temos aqui o primeiro painel de hoje, que se chama A Ciência do Rejuvenescimento by Up Clinic, com a doutora Ana Rita Vítor, médica, cardiologista especializada em Smart Aging, Dr. Tiago Batista Fernandes, cirurgião plástico, doutora Inês Neves, médica de medicina estética, e Dr. Miguel Stanley, médico dentista. Muito obrigada. Obrigada. Ai, a minha aguinha.
Bom dia, não sei se sim, já estão ligados os nossos microfones. O meu nome é Mafalda Anjos, eu sou diretora da revista Visão e vou estar aqui a moderar este magnífico painel. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar neste Women Aging Summit para falar de temas tão importantes como o envelhecimento inteligente, mas também de beleza, de saúde mental, de inclusão, de finanças, de lazer. Acho que de facto é um evento que faz muito sentido. Nós aqui vamos falar da ciência do rejuvenescimento, que é uma área que na última década tem tido um desenvolvimento enorme, mas também é uma área onde há muitos mitos, muitas fake news, muitas ideias feitas, muitas informações imprecisas e por isso é importante falar com quem aborda estes assuntos da perspectiva das evidências científicas e por isso é importante falar também com as pessoas certas. E acho que temos aqui o painel certo para nos explicar a todos do que é que se trata quando falamos deste tema fascinante que é a ciência do rejuvenescimento. Eu começava por vos pedir e pedia para fazermos respostas curtas, 3 minutos, para depois podermos ir passando todos pelo tema e várias vezes. A apresentação está feita, mas deixem-me só acrescentar mais qualquer coisa, para depois especificamente falarem das vossas áreas. O Tiago Batista Fernandes é cirurgião plástico, ele é fundador da Upclinic e da Academia de Cirurgia Estética e dedica-se especialmente ao rejuvenescimento facial holístico. A doutora Ana Rita Vitor é assistente graduada de Cardiologia, tem Board Certification em Medicina Anti-Envelhecimento, área que vem a desenvolver já há 10 anos. A doutora Inês Neves, especialista em Medicina Estética, é pós-graduada pela Universidade de Alcalá, em Madrid, e conta também com múltiplas formações no Brasil e também é formadora. E o Miguel Stanley, ele é um conhecido médico dentista, CEO da White Clinic. Muito bem, então começava por vos pedir para explicarem o que é, na verdade, isto do envelhecimento. O envelhecimento é uma doença, Tiago, vamos deixar os doutores de parte. Olá, bom dia. Ora bem, essa é uma excelente pergunta para começarmos, não é? É só para arrancar. Para arrancar. Eu gosto sempre de começar por informar que a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde é algo que data do meio do século XX, em que define que saúde é um perfeito bem-estar físico, mental e social. Quando passamos para o envelhecimento, se o envelhecimento é uma doença, antes de 1997 a osteoporose não era considerada uma doença, fazia parte do desenvolvimento normal do nosso envelhecimento, chamemos-lhe assim, e a partir daí começou a ser desenvolvido como uma doença. Será que o nosso envelhecimento é mais do que apenas uma predisposição para irmos ganhar doenças, ou se ele próprio já é uma doença? Talvez, diria eu, se não tivermos a noção que o fugir da normalidade de um envelhecimento, aí sim poderá ser considerado uma doença. E se estivermos dentro daquilo que chamamos uma normalidade, ou seja, em termos médicos, o normal é algo que se baseia em determinados parâmetros como médias aceitáveis para uma idade, e temos uma cardiologista que fala disto muito melhor do que eu, temos a hipertensão arterial, não é? A hipertensão arterial não é considerada doença se for numa idade mais avançada. Portanto, acho que é um tema muito, muito interessante para se falar, para se discutir. Claro que a minha área dentro da cirurgia plástica tem o objetivo de melhorar a parte física, mas tendo sempre em consideração a pessoa em si. Se é apenas um esticar de rugas, um esticar de pele, um fazer uns peelings ou uns lasers que está aqui em cima da mesa, ou se não devemos olhar para isto de uma forma muito mais holística. E para mim essa é de caras a resposta. Muito bem. Doutora Inês, e há especificidades no envelhecimento entre homens e mulheres? Inês, para aqui ou para aqui? Inês. Sim. Diga o quê? Se há especificidades entre homens e mulheres no envelhecimento? Existe uma coisa chamada dimorfismo sexual e, portanto, existem características inerentes àquilo que é um sexo masculino e que é um sexo feminino. Agora, o processo de envelhecimento ocorre de forma global nos dois.
Aquilo que acontece é nós temos envelhecimento ao longo de todas as camadas do rosto, desde o osso aos músculos, às camadas de gordura e à pele, e obviamente que como esse dimorfismo já existe, ou seja, essas características sexuais diferentes entre homem e mulher já existem, entretanto o envelhecimento vai ser processado de forma diferente, mas fisiologicamente ele acaba por ser o mesmo. E depois não nos podemos esquecer da parte hormonal, nomeadamente nas mulheres pós-menopáusicas, em que nós temos também a queda de todas as hormonas, nomeadamente do estrogênio, que já sabemos por múltiplos estudos que está comprovado que influi no envelhecimento a vários níveis e, portanto, nesse aspecto as mulheres acabam por ter estão um pouquinho mais em desvantagem. Mas também já existem outras tecnologias de reposição hormonal, nomeadamente para podermos salvaguardar esse déficit. Mas, por outro lado, as mulheres têm uma longevidade maior, não é? As mulheres acabam por ter uma longevidade maior. Portanto, não são só desvantagens. Não. Eu diria, posso aqui acrescentar Pois uma coisa. eu acho que Claro, com será melhor certeza. a Ana Rita As mulheres acrescentar. acabam por ter uma longevidade em média de 5 anos, acabam por ter uma vantagem, um bónus track de 5 anos em relação aos homens, geralmente, isto sem pensar em grandes comorbilidades associadas, mas o envelhecimento também se relaciona, por exemplo, com aspectos a nível do cérebro, na mulher e do homem, que os distingue. Por exemplo, a mulher, nós temos que olhar para os estrogénios como a super-hormona das mulheres e a testosterona como a super-hormona dos homens. E, na verdade, quer os estrogénios têm um papel importantíssimo no cérebro das mulheres e como a testosterona tem um papel homólogo no cérebro dos homens. Acontece que as mulheres têm um declínio abrupto de estrogénios a partir de uma dada idade. E isso tem uma repercussão física e psíquica abrupta das mulheres. Portanto, nós, mulheres, também, face a isso, temos de ter aqui alguma atenção particular na abordagem do envelhecimento, não só numa questão de suplementação num sentido lato, mas também olhar para este cérebro das mulheres, que é um cérebro que precisa de determinados detalhes, de um approach diferente do cérebro dos homens. Os homens têm um declínio hormonal muito mais paulatino, mais gradual. Sim, que geralmente, enquanto as mulheres começam ali nos 45, os homens vão começar a sentir este declínio da testosterona aos 55. Isso vai-lhes aqui garantir aquele aspecto que os homens envelhecem melhor. Sim, que é uma ideia comum, não é? Que os homens envelhecem melhor. Sim, têm uma pele mais espessa, porque têm mais testosterona, não é verdade, doutor Tiago? Tem 25% de pele mais espessa, portanto isso dá-lhes uma estrutura. Depois tem uma bárbara, não é? Que os protege do fotoenvelhecimento, tem mais colagênio do que as mulheres, portanto as mulheres vão sentir essas alterações a nível cutâneo, até porque a pele, e a doutora Inês sabe isto, é o órgão que envelhece mais rápido. Sim. E o cérebro é o órgão que envelhece mais tardiamente. E está estes aspectos, estas diferenças entre homem e mulher. Mas, Ana Rita, então é aí que depois entra o Smart Aging. O que é isso? Explique-nos, para quem ainda não sabe o que é, que lá fora chama-se medicina funcional, não é? Eu acho que isto pode-se chamar várias coisas. Pode-se chamar medicina integrativa, que é integrar o nosso corpo nos vários sistemas, sermos funcionais a abordar a pessoa, funcionais não estar à espera da doença para fazer o diagnóstico e o tratamento, mas jogar numa antecipação inteligente, porque somos todos únicos, somos todos diferentes, cada um de nós tem um património genético, mas nós não somos reféns da nossa genética. Isto é um conceito extremamente importante. E é aqui que entra a medicina anti-envelhecimento, ou Smart Aging, porque nestes últimos 25 anos nós tínhamos, se fôssemos consultar no Dr. Google tudo o que se passa sobre o envelhecimento, há N teorias, havia mais ou menos 9 teorias, até que, pelos vistos, parece que existe uma teoria que consegue explicar as 9. Isso é bom, porque quando há muitas parece que no fundo não há robustez que sustente qualquer explicação credível. E essa teoria eu vou tentar explicar assim de uma forma simples. Imaginem um leitor de CD e imaginem o CD. O CD é o meu código genético. O meu leitor de CD é o meu epigenoma. Eu posso ter um irmão gêmeo que nasce, portanto, tem um código genético igual ao meu. Ele vai viver para a África, porque somos separados à nascença, e eu fico a viver em Lisboa com todos os recursos. Ele tem algumas carências nutricionais, tem um estilo de vida diferente, se calhar até
têm, do ponto de vista da atividade física, diferente, mas se formos olhar para este código genético, nós temos o mesmo código genético, mas o epigenoma é diferente. E o que é isto? E a evolução depois pode ser muito diferente. Com certeza. Eu posso ter a mesma receita culinária, mas se eu puser um ponto final aqui e uma vírgula aqui, já muda, já é diferente. E isto acontece connosco. Nós temos a capacidade de mudar esta receita com os nossos estilos de vida. E esta receita mudada permite determinar a nossa idade biológica, que era uma coisa que nós não sabíamos antigamente. E isto é passível de modular com a alimentação, com uma atividade física, com suplementação hormonal, com suplementação não hormonal personalizada e, obviamente, integrando dentro de um âmbito funcional todas estas valências que eu acabei de especificar. Muito bem. Miguel, e falamos em retardar ou em reverter o envelhecimento? E onde é que entra depois a medicina dentária nisto tudo, que muitas vezes até fica esquecida quando se fala em saúde? Eu acho que houve um problema muito grande há 200 anos atrás. E estamos hoje a viver as repercussões de uma decisão política que foi os dentistas e os médicos nos Estados Unidos, em Penn, eu sou lá professor adjunto, há 200 anos atrás fizeram um tratado de Tordesilhas entre a boca e o resto do corpo. E os médicos disseram, isto é nosso e vocês podem ficar com a boca e vocês são apenas dentistas, mas não podem falar connosco. E os dentistas disseram, a sério? Sim, e podemos fazer o que nos apetece e meter lá o que nos apetece e ninguém nos controla? Não, vocês são apenas dentistas, não são médicos. E eu há 26 anos que vivo com essa angústia de não ser médico, ser apenas dentista. E é nessa humilde posição em que eu me encontro hoje com estes ilustres colegas e há 26 anos que tento encontrar o que é que isso pode ter levado, os erros disso. Muito bem, eu quando digo a Mafalda, pense no micro-ondas. Você vai pensar no micro-ondas que viu recentemente, não vai pensar no micro-ondas dos anos 80. E se eu disser não, você vai ter que cozinhar com o micro-ondas dos anos 80, ou lavar a roupa com o micro-ondas dos anos 80, ou andar no carro dos anos 80, você vai dizer, não, mas isso não é seguro. Então, e quantos de vocês têm a medicina dentária dos anos 80 na boca? Levanta a mão. Porquê? Porque provavelmente não é a melhor coisa para vocês. Mas como custou dinheiro e foi difícil de introduzir e não dói, vocês acham que está bem, mas há muitos materiais que foram utilizados nos anos 80, 90, no início da década de 2000, eu sei porque fiz parte dessa evolução toda, não dos anos 80. Não sou assim tão velho. Mas que não fazem bem à saúde. Vou-lhe dar o exemplo do mercúrio. A amálgama dentária que é utilizado em todo o mundo, em alguns países não se pode dizer que faz mal, mas há uma organização nos Estados Unidos, IAOMT, que é uma organização grande, que luta contra o mercúrio dentro das amálgamas há décadas. E até recentemente não se poderia dizer sobre pena de multa que fazia mal, só que nós sabemos que o mercúrio é neurotóxico. Vou dar outro exemplo, o cromo cobalto utilizado nos restaurações, nas coroas. Nós sabemos da ortopedia que os cabeças de fémur, no transplante da cabeça do fémur, na cirurgia da anca, que é nocivo para a saúde e já proibiram a utilização do cromo cobalto na ortopedia, mas na medicina dentária ainda é utilizado. O chumbo também ainda é utilizado. Vou dar outro exemplo, 10% da população mundial testada até hoje é intolerante ou tem hipersensitividade ao titânio. No entanto, colocamos implantes de titânio a torto e direito sem fazer uma análise para saber se a pessoa é intolerante ou não, se o código epigenético ou se o código genético gosta. Eu acho que devíamos testar isso. Nenhum médico aqui faz cirurgia sem análises sanguíneas. Nenhum. E os dentistas fazem cirurgias todos os dias sem análises sanguíneas. Então eu acho que o que deve haver é uma maior conversa entre dentistas e acho que merecemos um lugar à mesa, porque se os dentistas fizerem um mau trabalho, cria toxicidade que você nem imagina. E é essa toxicidade, porque a mandíbula, os dentistas esquecem-se disto. A mandíbula é um osso. E dentro da mandíbula há a medula óssea. E a medula óssea produz o nosso sistema imunológico. E se nós poluirmos a medula óssea com aquilo que nos dá a gana, como se diz, não é? Com aquilo, desvitalizações feitas há 30 anos, com quistos deste tamanho,
90% dos dentistas do mundo, não só em Portugal, fazem um check-up com raio-x de 2 dimensões. Não com TAC. Porquê? Porque não são obrigados a fazer com TAC. A TAC custa muito dinheiro. Mas a única forma de diagnosticar isto é com TAC. É um bocado, Mafalda, como você encomendar um Uber e aparecer um gajo de carroça com carrinha. Porque é uma tecnologia que tem 100 anos. Então, o que eu acho que tem que acontecer é maior conhecimento, que as pessoas, se quiserem fazer um smart aging dentário, acima de tudo devem pensar em fazer um upgrade da sua medicina dentária, tirar potenciais toxinas da mandíbula, reduzindo a carga inflamatória de baixa intensidade medular, e isso vai ter um efeito inacreditável em reduzir a inflamação crónica, que é um dos principais motivos de envelhecimento precoce também. Muito bem. Demos a volta, voltamos aqui ao início. Tiago, nós, quando se olha para esta matéria, as pessoas pensam sempre, de facto, em reverter os efeitos e os avanços da idade. Mas é possível, de facto, além de retardar, de facto, reverter? O que é que se faz nesta área? Bom, aqui podemos falar um pouco, se calhar, de um ponto de vista técnico. Nós conseguimos reverter cirurgicamente os efeitos do envelhecimento. Ou seja, toda a perda de volume existente ao nível do osso, do músculo, da derme... Pode ser compensado. É compensada através de técnicas de suspensão. Portanto, não vou falar do ponto de vista técnico, mas a evolução da cirurgia plástica nos dias de hoje foi muito grande a nível da cirurgia facial e destaca-se claramente aquilo que se fazia, inclusive há 10 anos atrás. As técnicas querem-se mais duradouras, as técnicas querem-se mais naturais. Nós aí conseguimos reverter os efeitos do envelhecimento. Se formos falar do ponto de vista celular, o que é que a tecnologia nos traz nos dias de hoje? Cada vez mais equipamentos com a capacidade de criar o quê? Um trauma. Todos os lasers, as máquinas todas que vemos criam um trauma. Esse trauma quer-se cada vez mais controlado, mas que faça uma resposta dos nossos tecidos adequada. Portanto, nós queremos agredir para depois rejuvenescer através de uns tecidos mais saudáveis. Para isso precisamos trabalhar todos em conjunto. Lá está, trabalharem cooperativamente. Como é que eu posso esperar criar um trauma cirúrgico ou não cirúrgico nos tecidos e esperar que aqueles tecidos reajam adequadamente se não estiverem equilibrados metabolicamente, endocrinamente, se não tiverem reduzidos os níveis de inflamação? É impossível. Portanto, nós já conseguimos começar a reverter um bocadinho a nível celular, mas é apenas uma batalha dentro de uma guerra. Claro. E falo do quê? Das células estaminais, que são o futuro da cirurgia plástica. As células estaminais, de facto, têm dado uma capacidade muitíssimo interessante de reverter sinais de envelhecimento que não são apenas o levantar dos tecidos. Tudo isto em conjunto faz naturalmente que se consiga obter um resultado que nós queremos que seja o quê? Natural. Claro. Inês, evoluiu, como dizia o Dr. Tiago, de facto na última década houve uma evolução muito grande nesta área do rejuvenescimento e também da longevidade saudável. O que é que destaca como evoluções mais importantes? Na medicina estética. Eu queria só complementar, se fosse possível, aqui duas ideias. Uma das coisas que se sabe é que no processo de envelhecimento, aquilo que tem um papel mais fundamental é realmente a reabsorção óssea. Ou seja, o osso vai começar a desaparecer. E no rosto isso acontece também. Há um anatomista muito famoso americano, que é o Dr. Sebastian Cotofana, e agora no INCAS em Paris, que é um congresso mundial, ele fez uma revelação que ainda não saiu o artigo científico, mas que eu achei muito interessante, e para complementar um pouquinho aqui o Dr. Stanley, que é aquilo que mais sofre na reabsorção óssea é na calote óssea, ou seja, na região do crânio mesmo, na região da mandíbula e na região da maxila. Ou seja, é como se fosse um balão que está a desinsuflar, portanto todo o resto dos tecidos vão começar a cair. E relativamente à mandíbula existem esta retração óssea, tanto da mandíbula como da maxila, com perda de peças dentárias. E portanto, eu estava a ouvir... Isso compensa-se? É possível compensar? É possível compensar com nós todos. E eu acho que isso é que é o mais bonito, é realmente a integração de todos. Uma parte de prevenção e a nível de celular com a medicina anti-aging, com a parte dentária para repor novamente as peças dentárias que nós sabemos. E lá está, eu acho que é mesmo fundamental nós trabalharmos todos em conjunto, porque faz parte do meu trabalho
olhar para uma pessoa, ver os sinais de envelhecimento que estão à minha frente Sim. e eu saber quais é que são os meus limites e saber, ok, eu a seguir eu sei que eu vou ter que mandar para o meu colega, porque ele vai fazer um trabalho que eu não sei fazer. E o mais importante é nós pensarmos realmente no melhor para o paciente que nós temos à frente, o que é que vai beneficiar mais, o que é que ele realmente necessita de uma forma holística. Sim. E não pensar no meu ego e naquilo que eu consigo fazer apenas. Acho que, na minha opinião, e acho que é a opinião que nós todos partilhamos, nós todos nos focamos muito no paciente e eu, por acaso, acho que fico mesmo muito feliz de estar aqui hoje com vocês todos por causa disso. E por outros motivos, obviamente. E depois, mais uma vez, quais é que são os limites, até onde é que eu posso ir, não é? Quer dizer, eu sei que eu consigo, com preenchimento, e nós temos, eu já fugi um bocadinho da sua pergunta, mas eu chego lá. Nós temos vários tipos de preenchimento, ok? E realmente nos últimos anos houve assim um boom muito grande da medicina estética, com novos produtos. Antigamente fazia-se toxina, a toxina botulínica, que é o famoso Botox. Ficávamos com aquela ideia que a cara ficava congelada. Porquê que isto acontece? Não era porque os médicos na altura não sabiam. Obviamente agora também sabemos muito mais, mas na altura a toxina que se utilizava era uma toxina hospitalar, portanto utilizava-se doses muito maiores. E nós hoje já sabemos que não necessitamos utilizar doses tão grandes, portanto já conseguimos ter resultados mais naturais. Isto só para vocês terem noção. Aconteceu tanto para o ácido hialurónico como para a toxina botulínica, que são os dois procedimentos mais feitos no mundo. Estamos a falar de 2004 e de 2008, ou seja, é extremamente recente. E já relativamente, e pronto, depois entretanto têm saído novas marcas, estão sempre à procura de uma toxina diferente, que dure mais tempo, mas na realidade também, agora vou só fazer aqui uma à parte, não nos podemos esquecer que a toxina botulínica é um medicamento. E, portanto, é necessária uma receita médica, nós temos que comprar na farmácia e, portanto, que outro medicamento é que vocês têm que tem uma duração real de 3, 4 meses, não é? Mas mesmo assim as pessoas querem resultados mais duradouros e acho que o futuro vai ser sempre essa procura. Já relativamente ao ácido hialurónico, é uma coisa, lá está, que também é recente. E, entretanto, tem-se vindo, existem várias marcas e isto é um meio que realmente gera e envolve muito dinheiro. Portanto, todas as companhias e todos os laboratórios querem ter a sua toxina, querem ter os seus ácidos hialurónicos e, portanto, existe uma grande gama de ácido hialurónico, isto agora para chegar à resposta, e existe uma grande gama de ácido hialurónico e, portanto, ele não é todo igual. Nós temos um ácido que é mais durinho, temos um ácido que é mais mole e, portanto, isto está desenhado desta forma para eu poder mimetizar aquilo que está em falta. Então, se eu tenho uma mandíbula ou uma maxila ou um malar, o que seja, que está em reabsorção, não é? E que faz com que os tecidos percam o seu suporte e comecem a descair, então eu consigo mimetizar o osso com um ácido hialurónico que é mais durinho. Certo? Eu vou lá injetar esse ácido hialurónico que mimetiza o osso junto do osso e, portanto, eu vou novamente dar suporte aos tecidos. Outra coisa que, entretanto, acontece é os próprios compartimentos de gordura. Nós vemos, por exemplo, os bebezinhos, eles têm as bochechas muito gordinhas, não é? Além de estarem cheios de colagênio, também têm muitas bolsinhas de gordura e à medida que nós vamos envelhecendo, essas bolsinhas de gordura começam a perder volume. E, portanto, nós conseguimos também restituir esse volume com o ácido hialurónico adequado. Ou seja, a mensagem é, eles não são todos iguais. Eu não vou colocar o mesmo ácido hialurónico numa olheira, por exemplo, num lábio, e, portanto, as coisas são diferentes. Mas houve uma grande evolução dos produtos até hoje. Acima de tudo, existem muitos estudos científicos e nós temos um conhecimento sobre este processo de envelhecimento que eu estou aqui a tentar falar só um pouquinho, de uma forma muito simples, para que vocês entendam que tudo tem uma lógica por trás. Existem muitos estudos de anatomia que estão a ser feitos agora direcionados para a medicina estética que antes não existiam e existe um grande motor também económico de pesquisa, com vários estudos científicos também que estão a ser feitos e, portanto, o caminho é realmente continuar a procurar novos produtos mais seguros, com melhores resultados
e portanto sim, tem realmente havido assim um crescimento, Uma evolução grande. Um crescimento brutal. Ana Rita, e onde é que entra os testes genéticos, a suplementação, que é também um tema hoje com uma evolução muito interessante, bom, e a nutrição, que é sempre relevante. Se eu pensar agora, esquecendo-me do aspecto aqui um bocadinho à parte da medicina estética e da cirurgia plástica, olhando assim agora num zoom para a célula, para a maquinaria toda dentro da célula. Em 2016 há um senhor, Osumi, que veio dizer que as nossas células precisam de ter tempo a fazer autofagia, uma limpeza do lixo. E é verdade, nós podemos fazer essa limpeza do lixo, nós temos que ter períodos sem comer. O jejum, o célebre jejum. Jejum, restrição, whatever. Que pode ser diferente para mim, para o Tiago e para a Inês. Cada um tem que encontrar o seu período, a sua zona de conforto, mas temos que ter algum tempo. E porquê que isto é importante? Porque aquele CD que eu falei há bocado, que vai ser lido, esse CD que tem o meu código genético, ao longo do meu processo de vida, vai tendo alguns riscos. Então, quando ele é posto no leitor de CDs, ouve-se a música, mas a música já não é tão perceptível. E então, ao longo de 2016 e até 2023, parece que há uma forte evidência de que nós podemos modelar 3 vias importantíssimas para a nossa longevidade. E não posso aqui dizer o nome das vias, mas não acrescenta muito. Mas essas vias conseguem não só eliminar essas proteínas mal dobradas, exemplo disso, eu sou muito chata com isto na minha consulta, é cortar os hidratos de carbono aos meus utentes e evitar que eles se alimentem com alimentos de índice glicémico alto, uma elevada carga glicémica. Porquê? Porque o excesso de glicose, a resistência à insulina, nomeadamente, aqui pegando no que o Miguel disse, os tóxicos, os metais tóxicos causam-nos inflamação. A inflamação também é um fator predisponente para a resistência à insulina. E o que é que isto acontece? Faz com que essa glicose que anda a circular em níveis superiores do que deveria no sangue, vai-se agarrar a proteínas. E estas proteínas ficam mal dobradas. São os estragos no CD. E nós não queremos estragos no CD. Portanto, eu consigo, com restrição calórica, dar tempo a que essas proteínas sejam varridas. Eliminadas. E depois posso olhar com atenção para que suplementação. Como é que eu vou então ativar as outras vias? É tão económico e tão fácil. Fazendo exercício físico. Mas eu, como mulher, isto é um Woman Aging Summit, eu quero ter energia, eu quero ter uma boa cabeça e eu quero ter músculo. Porque aquilo que nos chama mais atenção quando olhamos para um idoso é da frailty. Portanto, nós temos que ir ao encontro deste utente. Às vezes o utente vem à nossa consulta com um problema. Nós individualizamos o problema até médico. Mas por trás, ou depois disto resolvido, então como é que agora nós vamos mexer nestas vias da longevidade? Com alimentação, com suplementação. Eu sou diferente do Tiago, da Inês e do Miguel. Conhecendo o meu código genético, os meus SNPs, os meus polimorfismos genéticos, eu consigo conhecer as minhas suscetibilidades e onde é que eu tenho maior margem de intervenção. Obviamente, olhando para as minhas queixas, olhando para as minhas análises, que no fundo me traduzem as análises, não a minha genética, mas a minha epigenética, o meu momento atual. E a partir de que idade é que as pessoas devem começar a fazer então os testes genéticos e a começar com suplementação? Sendo que a nutrição deve começar desde criança, naturalmente, a ser cuidada. Não, deveria ser uma coisa de família, não é? Nós família, exatamente. Deveria ser. Com que idade? A nossa genética começa desde o momento em que nós nos juntamos a um espermatozoide, a um óvulo. Já somos isto, não é? Reparem que todas as nossas células têm a mesma informação genética, mas as da pele sabem que são da pele, a cabeça sabe que é a cabeça, o fígado sabe que é fígado. Portanto, esta identidade é-nos dada pelo nosso epigenoma. Há genes que são colocados em on, há genes que são colocados em off, para o meu cérebro saber que é cérebro e a minha pele saber que é pele. Eu posso ter a curiosidade e a capacidade económica de dizer assim, eu quero conhecer a suscetibilidade genética da minha família, mas não está ao alcance de todos, não é? Não está ao alcance de todos. Portanto, a medicina anti-envelhecimento deveria ser, se calhar, no mundo ideal,
oferecida pelo Estado, o nosso fingerprinting genético e depois a nossa conclusão, a nossa manejo destes nossos genes seria da nossa responsabilidade, porque eu tenho que ser o capitão do meu barco e a responsabilidade é minha. Miguel, eu não resisto com esta deixa. Nós falávamos ali há pouco entre nós e o Miguel perguntava-me se havia vidas que valiam mais do que outras, não é? Porque quando falamos destes temas falamos também de capacidade económica, porque de facto é possível, tendo acesso à melhor ciência, aos melhores médicos, ter uma vida com mais qualidade e mais longevidade e já agora também, enfim, com um aspecto físico melhor. Sim, eu estava a ouvir e Complemente gostei muito do que eu ouvi aqui. E o facto é que no mundo ideal as pessoas tinham dinheiro para fazer tudo, primeira coisa. Segundo, para mim, em termos dos testes que nós testamos há muito tempo, há perto de 6 anos que eu não opero, os implantes, tirar um dente é uma cirurgia, portanto é uma cirurgia óssea para todos os efeitos, é a cirurgia mais comum que se faz no mundo, é arrancar um dente. Quantos de vocês já testaram vitamina D? Quem nunca testou vitamina D? É que a vitamina D são melhores médicos do que eu nisso, é um master hormone, é uma hormona muito, muito importante na retenção de cálcio e sem K2 ela não sai do sangue para os ossos. E se eu vos contasse que 92% das pessoas que nós testamos há 6 anos é deficitário em vitamina D. Sim, E é incrivelmente barato suplementar e toda a gente deve começar por aí. Portanto, eu hoje em dia não opero ninguém que tiver a vitamina D baixa, vão já fazer testes e vão à farmácia comprar suplementação, que é a forma mais barata de retardar o envelhecimento. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, relativamente ao recolhimento da face, de facto, perder dentes é mau, é triste, é muito, muito mau e é incrivelmente caro repor. Eu acho que sempre que se fizermos uma análise, eu já com o Dr. Tiago, eu trabalho com o Dr. Tiago há mais de uma década e nós há muitos anos atrás já falávamos dessa harmonia entre quem é que vinha primeiro numa reabilitação ou no rejuvenescimento facial, se era o dentista ou se era o cirurgião plástico. E a verdade é que depende do paciente e da capacidade económica. E para responder à sua pergunta, no mundo ideal tínhamos dinheiro para tudo. Mas há aqui um pequeno parênteses, entre quando a cara colapsa e esta ruga começa aqui a aparecer, nós temos que olhar para o comprimento dos dentes. E se vocês têm comprimento dos dentes curtos porque se desgastaram com os anos e falta de dentes posteriores, há um colapso da mandíbula relativamente ao maxilar superior. Esta ruga aparece e tudo aquilo que você falava acontece. Então, naturalmente, podemos mitigar isso com fillers, mas nada melhor do que aumentar a dimensão dos dentes, que pode ser feito de 2 formas, com dentes fixos, muito caro, ou com placas, muito mais barato, e eu prevejo um comeback fantástico para as placas dentárias para a população mais envelhecida. É uma forma muito barata, muito económica. Posso-vos dizer que já estamos a testar tecnologias com robôs que hoje em dia conseguem em 2 consultas pôr placas às pessoas de uma forma incrivelmente barata e em setembro deve estar presente em Portugal. Eu acho que quem não consegue pagar coisas mais caras pode perfeitamente recuperar a dignidade, a eficácia investigatória e a estética facial com placas e não devemos olhar para placas como solução para pobre. Portanto, as minhas 2 deixas aqui não deve haver dúvida a diferença entre ricos e pobres. No básico, concordo com a minha colega, deve-se testar o genoma, porque nós vimos recentemente na pandemia, desculpe meter aqui o dedo na ferida, mas nós vimos na pandemia que ninguém falou de vitamina D. E eu não vi 2 pessoas com os mesmos sintomas com o vírus. Não vi. Toda a gente teve. Porquê? Porque inflamação ataca toda a gente diferente. Claro. E começamos a ver que havia 34% menos mortalidade em pessoas com vitamina D controlada. E porquê é que ninguém está a falar disto nas escolas? Portanto, acho que sim, o governo deveria testar as pessoas, acho que devia ser mandatório no Serviço Nacional de Saúde testar vitamina D e suplementar vitamina D, vitamina C, e agora venho eu a ser o mal da fita. Eu não opero fumadores há 3 anos. Eu não admito fumadores na minha clínica e ganho menos dinheiro. Se o fumador entrar, não... E ganho menos dinheiro. Mas ouça, mas vamos ser factuais aqui.
Por causa Se dos vo- riscos associados? Se você for fumadora e você beber muito álcool e não dormir bem e tiver uma má dieta, não venha às nossas clínicas. Porque não se vamos está ter a sucesso. preocupar Não vamos com- ter com a sua sucesso. saúde, É certo? contraproducente. Sejam honestos com isto. Nós não somos mágicos, não há fórmulas mágicas. Dormir bem, beber água, não beber álcool, não fumar, são gratuitos. Tomar suplementação de vitamina D é praticamente de borla. Com 40 euros ou 30 euros por mês, toda a família pode estar mais saudável. Então, se quiserem envelhecer bem, parem de beber, parem de fumar, tenham vidas sociais, acabam os amigos tóxicos do Facebook e da vida real também, porque é a melhor forma. Mas é que é mesmo, é mesmo. A felicidade é o melhor hormona do anti-aging, mesmo. Nós podemos coadjuvar isso com tecnologia e com ciência e as células estaminais e os fillers e todos estes testes, mas eu acho que há muita gente à procura da pedra filosofal do anti-aging e está a dizer, eu faço tudo bem, mas fumo. Não faz tudo bem. Você, desculpe, não estou a dizer nome a ninguém. O principal É estúpido. não está a fazer bem. É estúpido fumar e querer ficar novo, é estúpido. Desculpa que não estou a dizer assim. Não sou fumadora de todo, nunca fumei. Mas Por isso é que não mas tenho percebe, rugas. agora, só para resumir aqui, o Serviço Nacional de Saúde devia fazer mais. Eu acho que devia haver higiene oral, devia haver tratamento de cáries, eu acho que a medicina dentária básica devia estar lá. Mas, ao mesmo ponto, acho que o Serviço Nacional de Saúde não devia operar pessoas de transplantes cardíacos que fumam. As pessoas também têm que contribuir para a nossa, também têm que contribuir em casa. E o tabaco não é uma doença, é uma vontade, é um mau hábito que faz muito mal. Muito mal. E não podemos começar a dizer há fumadores e não fumadores. E os não fumadores não têm que ser prejudicados pelos fumadores neste âmbito do anti-envelhecimento. E acho que já não estamos nos anos 90 e nos anos 2000. O tabaco faz muito mal e alguém tem que meter o dedo na ferida e eu pessoalmente já não opero fumadores. E estou a ter mais sucesso. Muito bem. Nós agora só temos Obrigado. só um minuto para uma pergunta que eu acho que é muito importante aqui para o Tiago, que é, quando falamos de intervenções cirúrgicas, quando falamos de aplicações, falamos sempre de riscos e de segurança. E nesta área há também muitos curiosos a fazer aplicações de Botox. Às vezes vimos anúncios em cabeleireiros de pessoas que não são médicas a fazer este tipo de intervenções. E eu perguntava-lhe que cuidados é que as pessoas devem ter para não correr o risco de parar nas mãos de curiosos e, de facto, fazer pior à sua saúde do que não fazer nada. Essa é uma pergunta muitíssimo interessante e se me permitirem roubar aqui 30 segundos... É essencial, eu acho, para quando falamos concluir disto. um bocadinho aquilo que tem estado a ser dito, pensem o seguinte, nós temos 3 estados da nossa vida. O estado saudável, pré-doença, o estado de doença e o estado terminal. Todos nós vamos passar por aqui. O que é que o Sistema Nacional de Saúde nos faz? Faz-nos, quando chega à fase de doença, vamos pensar, 50 anos saudável, 10 anos de doença, 1 ano terminal. 61, sim, dramático. O Estado faz-nos, quando chegamos ao início da doença, dar-nos medicamentos para aumentar o estado de doença medicamente controlada. Concordo. O que é que nós devemos fazer? Aumentar o tempo de vida. Portanto, o Estado vai-nos dar 50, em vez de ser mais 10, mais 1, vai-nos dar 50, mais 20, mais 5. E nós temos que ir buscar 70, mais 20, mais o que for. Portanto, nós temos que aumentar o nosso estado de saúde. Concordo. E isto só é antes de chegar ao medicamento. Concordo. Portanto, este é um ponto aqui que eu acho que... Eu estava-vos a ouvir e estava a dizer, não, deixem-me lá dar desta Se me permite um repto muito rápido, que é, se nós olharmos, nós dissemos, eu só vou ir ao meu centro de saúde. Não, você vai aí ao seu centro de doença. Porque vamos chamar as coisas pelos nomes. Não é? Tem que Porque a evitar lá pessoa chegar. só vai ao centro de saúde quando está doente. E se nós mudarmos isso e vamos ao centro de saúde para aprender, porque o médico acima de tudo é professor, e ensinar estas coisas básicas para fazer exatamente o que estás a dizer. O termo de preventive rejuvenation deve ser substituído por pre-juvenation. Não chegar a precisarmos de rejuvenescer. Vamos tentar aumentar a fase saudável. Concordo. Respondendo agora... Riscos e segurança. Riscos e segurança. É
tremendamente importante. As pessoas que não pensem que a cirurgia plástica é isenta de complicações, eu já tive todas as complicações possíveis, sei resolvê-las, mas já estive. E alerta as pessoas As pessoas têm... O mais típico é o aumento mamário. Toda a gente acha que o aumento mamário agora é eterno. É eterno. O aumento mamário dura 10 anos. Sim. 12, eventualmente, mas também pode durar 5. Isto tem que ser claro. E nós temos um papel importante e vamos começar agora a ter uma atitude diferente nas redes sociais. Quem é que faz fotografias, selfies com ramelas quando acaba de acordar? Ninguém. Toda a gente faz selfies quando está maquilhado. Eu já devia maquilhar, mas não maquilho. Mas quando estamos com bom aspecto. Mas na consulta só passamos coisas bonitas e nas redes sociais só vemos casos lindos. Nós próprios estamos a dar tiros nos nossos pés, depois a seguir queremos que as pessoas sejam chamadas à realidade. Cirurgia plástica tem riscos, tem complicações, as pessoas têm que estar bem informadas. Quais são os cuidados básicos? Informem-se, certifiquem-se que o médico é cirurgião plástico, certifiquem-se que o médico é dentista, que é especialista nas suas áreas. Isto é são fácil. conselhos muito importantes. Isto é fácil, ir ao site da Ordem dos Médicos e colocar o nome do médico e veem qual é a especialidade. Certifiquem-se que a clínica está licenciada e depois a seguir usem as redes sociais para perceber se identificam com este médico ou não. Tem que haver uma sinergia entre as pessoas. Eu não vou agradar a todas as pessoas. A minha maneira de ser agrada a umas. Aquelas a quem eu não agrado, escusam de vir, porque não vai haver simbiose entre nós. Tiago, Portanto, acho que isso é um há uma ponto... coisa aqui também importante, que é, por exemplo, e o seu trabalho, Mafalda, pode ajudar, por exemplo, eu não sei, sem dizer marcas, quanto é que custa um vial de Botox? Quanto é que custa um vial de Botox, mais IVA? Mais ou menos, a média. O produto em si. 80, Vamos então, dizer isso. é impossível fazer um Botox por menos de 200 euros, menos sem alguém ganhar dinheiro aqui. Porque há um aluguer de espaço, há certificações médicas, há a parte legal. Se é demasiado barato é para desconfiar. É impossível. Portanto, a pessoa tem que pensar, o responsável do médico é segurança acima de tudo, isso é um preço. Portanto, as pessoas têm que saber o custo das coisas também. Eu às vezes coloco alguns casos mais complexos, porque eles existem, é quanto é que eu não teria pago para não operar aquela pessoa. Claro. Isto é um ponto importante. Claro. Ou seja, nós quando vamos operar alguém, nós estamos a receber a vida daquela pessoa para nós e é uma responsabilidade tremenda. Esta responsabilidade, os anos todos de treino que todos nós temos, de alguma forma têm de ser compensados. Não estou a falar aqui do ponto de vista financeiro, estou a falar do ponto de vista holístico e de pensamento do que é a arma que nós temos para combater. Claro. Bom, a conversa está ótima, mas já me estão a olhar aqui com olhos de laser. Obrigado aos 4. Foi um gosto. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Vai lá, Pedro.